Olá, alunos do Pré-ENEM! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Marielle Lima, eu sou acadêmica do 8º período de Medicina da UNI e eu vou estar dando continuidade à frenteada Biologia com vocês. A gente vai estar aí caminhando juntos em busca do objetivo de vocês, que é a tão sonhada vaga na universidade. Bom, então vocês viram com o tutor Marcos até divisão celular. Hoje comigo vocês verão ciclo celular, mitose e meiose. Agora eu vou ajustar aqui a minha imagem para que vocês possam ver melhor as imagens contidas na apresentação do slide. Prontinho. Então, recapitulando com vocês, a divisão celular é o que induz a célula a fazer a sua reprodução, ou seja, uma célula mãe dará origem a 2 células filhas. E para que isso aconteça, nós temos que duplicar essa informação genética. Depois de duplicada, nós temos que separar essas cópias. E após a separação dessas cópias, é necessário que haja a divisão citoplasmática. Só com essa divisão é possível que a célula possa finalmente se tornar 2 células filhas. Agora eu quero que vocês observem essa imagem do ciclo celular. Quero que vocês prestem bastante atenção às 2 fases principais, a intérfase em azul ou verde e a mitose em vermelho. Notem que a intérfase ela é uma fase bem demorada relacionada em relação à mitose. A mitose é só 30 minutos. A intérfase ela possui 3 subdivisões, que é a fase G1, S e G2, onde a G1 é o primeiro intervalo entre a mitose e a fase S. E na fase S vale salientar que é onde ocorre a replicação do DNA. Já a fase G2 é quando a célula se prepara para entrar na mitose. Então, ao final da intérfase, nós teremos a célula com o dobro de tamanho, nós teremos o conteúdo citoplasmático duplicado, os centrossomos já estarão duplicados e nós também teremos o dobro de cromossomos. Antes de entrar nas fases da mitose, eu quero apresentar para vocês 2 conceitos que vocês podem chegar a observar em alguma prova, em algum livro, e a gente tem que saber de tudo. Então, a fase M, ela nada mais é do que a mitose propriamente dita. É a fase em que ocorre a divisão do núcleo. A citocinese, ela é a divisão citoplasmática da célula. Eu coloquei até uma imagem aqui em azul da célula realizando aí a sua citocinese. Então, a mitose, ela vai ter as seguintes fases: a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, e ela vai finalizar com a citocinese. Agora vamos aprofundar os conhecimentos no processo de mitose. Nós começamos falando da primeira etapa, que é a prófase. A prófase, ela tem o seu início marcado pelo aparecimento dos primeiros sinais de condensação dos cromossomos. Essa é uma informação muito importante dessa fase da prófase. Então, esses cromossomos já duplicados, eles são formados por 2 cromátides. E essas cromátides, elas estão unidas por um centrômero. E durante a prófase, também ocorre o desaparecimento progressivo dos nucléolos. E seu cromossomo, ou seu centrossomo, ou também chamados centros celulares, eles começam a migrar em direções opostas da célula. Vocês podem observar aqui na primeira imagem, na parte superior acima do núcleo, a gente consegue visualizar esse centro celular. E eles estão ali em cima do núcleo, eles vão começar a migrar até chegarem nos polos da célula. Vale salientar que esse centro celular
já foi duplicado anteriormente e sua estrutura ela está associada aos centríolos, que são presentes em células animais e em algumas células vegetais. E quando esses centros celulares atingem os polos, eles têm entre eles um conjunto de microtúbulos distribuídos de polo a polo, que são chamados de fuso mitótico, que vocês podem ver aí nessa segunda imagem. As fibras do fuso mitótico, elas estão em vermelho. E a prófase, ela vai terminar quando a membrana nuclear, vocês estão vendo aqui ao lado das fibras do fuso mitótico, uma célula. E nessa célula, ele mostra os centrossomos com os centríolos acima do núcleo e também mostra o núcleo em vermelho. Então, essa membrana nuclear, ela vai se desintegrar. E quando ela se desintegra, esses cromossomos, eles vão ficar espalhados no citoplasma da célula. E com isso, nós adentramos na próxima etapa da mitose, que é a metáfase. Na metáfase, os cromossomos, eles já bem condensados, eles ligam-se aos microtúbulos do fuso mitótico através dos seus centrômeros. Eles começam a ser puxados por um polo e, consequentemente, as fibras do outro polo passam a puxá-los também em sentidos opostos, sentidos contrários. O equilíbrio vai acontecer quando os cromossomos ficarem na porção equatorial da célula, ou seja, na porção mediana da célula. E esse é o marco mais importante da metáfase. Os cromossomos que se arranjam na região mediana da célula. Agora vamos falar da anáfase. Na anáfase é quando vai ocorrer a migração das cromátides irmãs. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse termo, porque as etapas da mitose, elas são semelhantes na meiose também. Só que daí ocorre algumas mudanças de termos e essa é uma delas. Na mitose ocorre a separação. Esses cromossomos estão lá na porção mediana da célula. Eles são separados e o que é separado são suas cromátides irmãs. Na meiose, nós temos outro termo para essa separação. Então, essas cromátides irmãs, elas vão para os postos opostos da célula e acredita-se que essa migração acontece devido ao encurtamento das fibras do fuso mitótico, ligadas aos centrômeros dos cromossomos. Então, temos que o marco mais importante da anáfase é a migração das cromátides irmãs de cada cromossomo para postos opostos da célula. E com isso, nós entramos na fase final da mitose, que é a telófase. O início da telófase, ele é marcado quando os cromossomos atingem os polos da célula e param de migrar. E em cada conjunto cromossômico presente nesses dois polos da célula, surge uma nova membrana nuclear, formando assim dois novos núcleos. O processo de mitose, ele vai originar dois núcleos com o mesmo número e os mesmos tipos de cromossomos do núcleo original. Dessa forma, se uma célula diploide passa por mitose, formam-se duas células diploides. Se a célula mãe for haploide, ela originará por mitose duas células haploides. E por fim, acontece a citocinese, que é a divisão citoplasmática da célula. Isso daqui vocês já sabem, que eu comentei no comecinho da nossa aula. Então, ela acontece no final da telófase e acontece por meio do estrangulamento da região equatorial, ou seja, a região mediana da célula.
E é isso que faz com que a célula se divida em duas. A citocinese que ocorre na célula animal e em algumas células vegetais, ela é chamada de citocinese centrípeta. Isso porque ela acontece do centro da célula para a periferia da célula. Então, a gente finalizou o conteúdo de mitose e agora a gente entra na segunda etapa da nossa aula, que é a meiose. Bom, antes de entrar nas etapas da meiose, é interessante a gente saber que na célula animal, a meiose acontece na divisão celular reprodutiva, ou também chamada de meiose gamética. A meiose, ela reduz o número dos cromossomos porque só acontece uma duplicação cromossômica em seu processo, seguida de duas divisões nucleares consecutivas. Ao final da meiose, nós temos 4 células filhas, cada uma com metade do número de cromossomos da célula mãe. A meiose, ela também tem seus processos básicos semelhantes ao da mitose, porém, cada um acontece na meiose em 2 etapas. E por isso nós temos a prófase 1 e 2, a metáfase 1 e 2, anáfases 1 e 2, telófases 1 e 2 e sua finalização com a citocinese. Agora entrando na primeira etapa da meiose, que é a prófase 1, assim como na mitose, a prófase 1 da meiose tem início com a condensação dos cromossomos. Depois, esses cromossomos já duplicados, eles vão se colocar lado a lado, no que a gente chama de emparelhamento dos cromossomos. Então, notem que na imagem já está acontecendo também a separação dos centrossomos na parte superior da célula. Vocês notam a semelhança com a mitose? Condensação de cromossomos, separação de centrossomos, é bem parecido, né? São só algumas peculiaridades que diferem esses 2 processos. Então, se esse emparelhamento ele for visto ao microscópio, a gente só consegue visualizá-lo como uma entidade única. E, em seguida, esses cromossomos homólogos, olha a diferença, eu já falei para vocês. Na mitose a gente fala de separação de cromátides irmãs. Na meiose nós chamamos de cromossomos homólogos. Então, esses cromossomos homólogos, eles começam a se separar e com isso as suas cromátides, elas vão se cruzando em determinados pontos. Esses cruzamentos é o que nós chamamos de quiasmas, que é a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Essas trocas, também chamadas de permutação ou crossing over, é graças a essas trocas que é possível reunir no mesmo cromossomo genes do pai e genes da mãe. Então, essa permutação é algo muito importante aí para variabilidade genética. No final da prófase 1, cada cromossomo continua preso ao seu homólogo, pelo quiasma, que progressivamente, se vocês olharem aqui essa imagem da letra G, progressivamente esses quiasmas, eles deslizam para a extremidade do cromossomo. Então, se vocês olharem aqui na imagem G, vocês vão ver a terminalização dos quiasmas que já estão aqui, ó, bem pertinho das extremidades desses cromossomos. Agora, nós vamos adentrar na próxima fase da meiose, que é a metáfase 1. O início da metáfase 1, ele é marcado pela desintegração da membrana nuclear. Então, como vocês podem ver aqui na prófase, nós temos membrana nuclear.
Quando nós passamos para a metáfase, essa membrana nuclear já não existe mais, ela já está desintegrada. Consequentemente, acontece o espalhamento dos pares de cromossomos homólogos no citoplasma. Esses cromossomos, nessa altura do processo, eles ainda estão ligados pelo quiasma. E nessa fase, os pares eles ficam dispostos na região central da célula, como acontece também na mitose. Vocês lembram que na metáfase é quando os cromossomos estão lá na porção equatorial, ou seja, a porção mediana da célula. Aqui na meiose também acontece a mesma coisa. Aqui, os homólogos de cada par, eles ficam voltados, assim, para os polos opostos de cada célula. Então, quando a gente entra na anáfase 1, cada cromossomo de um par homólogo, ele faz o quê? Ele migra para os polos da célula. E é nessa fase que os quiasmas se desfazem. Então, aqui na anáfase não tem mais quiasmas, tá, gente? Eles se desfazem. A diferença em relação à mitose é que na mitose separam-se cromátides irmãs, como vocês já sabem e eu tanto já repeti aqui. E aqui na meiose nós vamos separar o quê? Cromossomos homólogos. Então, agora nós vamos adentrar na telófase 1 da meiose 1. Calma que ainda tem mais. Então, aqui nós temos os cromossomos distribuídos em 2 grupos. Um em cada polo da célula. E com isso vai acontecer a reorganização da membrana nuclear, certo? Os cromossomos estão aqui, vamos reorganizar essa galerinha aí. Então, vai surgir assim 2 novos núcleos, cada um com metade do número de cromossomos presente no núcleo original. Então, a gente termina a meiose 1 com a citocinese, que vocês já sabem o que é. Vocês já conhecem divisão citoplasmática da célula, separando aí em 2 células filhas. Essa é a primeira etapa da meiose. Agora, nós vamos entrar na segunda parte da meiose, que é a prófase 2. Na prófase 2, nós temos que assim que termina a telófase 1, as células resultantes da divisão, elas já entram ao mesmo tempo em prófase 2. E com isso ocorre a condensação dos cromossomos, também é parecido. Os nucleolos também vão desaparecer. Os centrossomos também vão migrar para os polos. E a membrana nuclear também vai se desintegrar. E esses cromossomos eles vão ficar espalhados no citoplasma. Aí nós entramos na meiose 2, metáfase 2. Na metáfase 2, nós temos os cromossomos no plano equatorial da célula. Isso daqui vocês também já estão craques, né? Porque eu falei bastante. Plano equatorial, porção mediana da célula. Então, aqui na metáfase 2, esses cromossomos também estarão no plano equatorial da célula, com suas cromátides unidas pelo centrômero. Eu quero que vocês observem a imagem. E o término é marcado pela divisão dos centrômeros, com consequentes separação das cromátides irmãs. Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque agora a gente está separando cromátides irmãs, assim como nós separamos também na mitose. Então, quando a gente adentra a anáfase 2, as cromátides irmãs, elas são puxadas para os polos opostos da célula. E esse é o acontecimento mais importante na anáfase 2. É bem parecido, né, gente? Vocês estão vendo aí que os acontecimentos eles se repetem com algumas peculiaridades. Então, a gente entra na telófase 2. E na telófase 2 haverá a descondensação dos cromossomos. E as membranas nucleares vão o que, gente? Que vocês já sabem, quando chega no final, elas reaparecem e se reorganizam, completando assim a segunda divisão meiótica. Finalizada com o quê? Citocinese, que vocês também já sabem o que é. A divisão citoplasmática da célula.
completando assim a meiose. Então, nós teremos 4 células filhas, certo? Vocês podem ver aqui na imagem os novos núcleos haploides, a reorganização dessas membranas nucleares, a divisão citoplasmática, e vocês podem ver aqui que são 4 células filhas. Agora eu quero falar para vocês sobre a diferença entre mitose e meiose. Isso daqui é muito importante, gente, é o resumo da nossa aula. Então, na mitose, vai ocorrer apenas uma divisão celular, enquanto que na meiose ocorrem 2 divisões celulares. Na mitose, nós vamos produzir 2 células. Na meiose, nós produziremos 4 células filhas. Na mitose, as células filhas são geneticamente idênticas à célula mãe, ou seja, elas são diploides 2N. Já na meiose, as células filhas, elas são haploides N. Elas contêm metade do material genético da mãe, que é diploide 2N. Aqui na mitose, nós temos um processo equitativo, ou seja, a carga genética passada da mãe será idêntica à carga genética presente na célula filha. Já na meiose, nós temos um processo reducional, como nós acabamos de ver. Na meiose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo se repete e, como vocês viram, a mitose é muito rápido, gente, é 30 minutos, então é um processo muito rápido. Já na meiose, formam-se apenas 4 células filhas que podem sofrer ou não sofrer outras duplicações. Na mitose, esse processo é característico das células somáticas do corpo humano. Isso daqui é muito importante. Células somáticas, mitose. Já na meiose, esse processo ele é característico das células germinativas ou esporas. Tudo bem? Então, estamos conversados aqui sobre as diferenças entre mitose e meiose. Então, agora eu trouxe para vocês uma questãozinha do Enem que trata do nosso assunto, do que a gente conversou hoje, e eu vou resolver ela aqui com vocês. Uma dica que eu dou quando vocês forem fazer prova, gente, porque Enem também é saber fazer prova. Então, quando vocês receberem a prova, que vocês abrirem e olharem a questão, vão direto aonde? No enunciado. Olhem o enunciado, depois vocês voltam para a imagem ou voltam para o texto, porque aí vocês já sabem o que vão procurar lá. Então, aqui vamos fazer dessa forma para a gente já ir treinando, tá? Então, o enunciado fala assim: são características do tipo de reprodução representado na tirinha. Então, ele está procurando o quê? Características do tipo de reprodução. Ele quer saber qual é o tipo de reprodução. Beleza, vamos procurar. Quando a gente vem aqui para a tirinha, a primeira imagem da tirinha, ela já dá um bônus assim pra gente. Porque ela fala o mundo das bactérias. Quando fala o mundo das bactérias, o que é que a gente tem que pensar? As bactérias, elas fazem reprodução assexuada. Reprodução assexuada, a gente tem que pensar em quê? Mitose. Porque a meiose, ela é uma divisão celular de células reprodutivas. Então, vamos focar aqui, né? Então, vamos lá. O mundo das bactérias. Aí, bactéria aqui fala: estou tão sozinha, vou me duplicar. Na segunda imagem, nós temos um barulhinho ali escrito, ó, um plop, que quer dizer que a duplicação já aconteceu. Isso também vocês têm que se ligar, tá? Nessas mensagens sonoras que podem ajudar a gente. Então, o carinha, ele fala: oi, você vem ser aqui? Aí, passando para a terceira imagem, nós já temos o quê? O plop, de novo, que significa que aconteceu o quê? Outra duplicação. E nós temos 2 bactérias oriundas daquela primeira, né? Então, elas respondem: que cara chato. E aí, quando a gente chega na quarta e última imagem,
Nós já temos vários plop ali, já aconteceu várias duplicações e nós já temos 5 bactérias contando com a célula mãe, né? Digamos assim. Então vamos lá, vamos responder a questão. São características do tipo de reprodução representados na tirinha. Letra A, simplicidade. Beleza, foi simples, né? Tem até esses efeitos sonoros. Plop, plop, tá aí se duplicando aí adoidado. Permuta de material genético. De material gênico. Vocês acham que tem permuta? A gente só falou de permuta, de quiasma, de variabilidade genética na meiose, que é quando acontece os cruzamentos lá, lembra? Que trocam pedaços do cromossomo e aí pode ter gene do pai e da mãe. Isso acontece na meiose. Então, permuta, vocês lembram das palavras, né? Quiasma, permuta, crossing over é meiose, tá? Então, essa permuta de material gênico aqui já descarta essa alternativa A. Essa alternativa está errada. Variabilidade genética nem se fala, né? Porque elas são idênticas. Letra B. Rapidez. Tem, né? Porque tem esse plop aí direto. Simplicidade. Tá certo. E semelhança genética? Tem, né, gente? Porque na mitose, a célula mãe passa a sua carga genética exatamente idêntica para a célula filha. Então, a gente presume que essas bactérias aí são idênticas. Então, a letra B tá correta. Vamos ver as outras alternativas. Letra C, variabilidade genética. Isso aqui a gente já discutiu, né? Não tem permuta, não tem quiasma, então não vai ter variabilidade genética. Mutação. Mutação pode acontecer em bactéria? Pode. Mas vamos ver o que diz o resto da alternativa. Evolução lenta. Vocês acham que por essa imagem, essas bactérias se duplicaram de forma lenta? Vocês já sabendo que a mitose, ela acontece em cerca de 30 minutos, que é um processo super rápido? Não, né, gente? Essa evolução aí dessas bactérias, a única coisa que não foi lenta. Então, vamos para a letra D aqui. Gametogênese. Gente, gametogênese é a formação de gametas. E aí a gente não fala de gametas. As bactérias, elas se reproduzem de forma sexuada, né? Então, não tem gametas, aí já tá errado de cara, né? Troca de material gênico também não, a gente já discutiu isso. E complexidade, gente, só o plop aí, não tem nada de complexo, tá super simples essa duplicação. A letra E, clonagem. A gente podia pensar em clonagem? Podia, né? Elas são clones. Gemulação. Gente, gemulação é um processo de reprodução assexuada, que ocorre a formação de estruturas internas de resistência. Isso pode acontecer com esponjas, outros seres, mas isso ocorre geralmente em condições desfavoráveis da vida. Então, assim, a gente não tá vendo aí uma situação meio desfavorável. Bactéria não combina muito com gemulação, tá bom? Então, gemulação aqui tá errada. E a última, que é a paternogênese, que eu acho que vocês já ouviram falar, que a gente tem um exemplo que é clássico de paternogênese, que é das abelhas. A paternogênese, ela é um processo assexuado, onde ocorre a produção de gametas, mas não há fecundação. E aí, nas abelhas, esse processo, ele origina machos haploides. Vocês podem dar uma olhada em paternogênese, que é um processo bem interessante, tá? Então, aqui, a gente chegou à resposta certa, que é a letra B. Realmente acontece com rapidez, simplicidade e semelhança genética. Viram como vocês estão craques, que não foi difícil de vocês resolverem? Então, gente, essa aqui foram as minhas referências. Agora eu vou dar uma alternadinha na tela pra gente conversar um pouco. Vou aqui. Eu quero combinar com vocês. Quero conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, gente, é o seguinte. Aula dada é aula estudada, certo? Então, revisem esse conteúdo,
não é difícil. Memorizem os principais acontecimentos de cada etapa. Vocês viram que eles se repetem. E de tanto repetir, vai ficar na cabeça de vocês, certo? Então, aula dada, aula estudada. Deem uma olhada no material, façam questões. E eu quero que vocês falem também o feedback da aula, o que é que vocês acharam, o que é que dá pra melhorar, se eu falei rápido, se eu falei devagar, se vocês não entenderam, falem com os monitores, podem mandar sugestão pra vocês, porque é uma troca e eu também tô aprendendo com vocês. E a gente vai ficar junto, né, até vocês chegarem lá na tão sonhada vaga da universidade. E eu quero muito encontrar vocês lá, tá bom? Então, gente, é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu já estou muito ansiosa para ver vocês na próxima aula aqui junto comigo. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. E bons estudos e até a próxima aula. Beijo, pessoal. Tchau.